Vamos agradecer e que sua bondade seja sobre nós, o consolida as obras de nossas mãos, satisfaz os corações todas as manhãs com teu amor, com teu amor. E nada
aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse 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 é quem tu és. Deus de milagres, luz na escuridão. Sei que tu estás comigo, sei que tu estás comigo. Deus de milagres, que enxuga minhas lágrimas, cura minhas feridas. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. 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 Meu Deus, vamos lá. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Independente do que você está sentindo, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.
independente da tua tristeza. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu, quem Ele é, quem Ele é. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Meu Deus é um Esse é quem tu és. Ótima. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Aplauda o Senhor, querido. Espírito de verdade. Vamos dizer ele. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Adora, igreja. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido, que muito provavelmente vocês já ouviram várias vezes, mas eu creio que o Senhor quer despertar algumas áreas das nossas vidas que talvez estão ocultas, que talvez foram esquecidas, mas que Ele precisa trazer à tona para que nós possamos poder dizer que nós somos 100% livres, que o inimigo não tem vantagem nenhuma sobre as nossas vidas. As nossas vidas têm que estar 100% entregues nas mãos do Senhor Jesus, diante dEle. Nós precisamos render a Ele todas as situações, todos os sentimentos, todos os pensamentos, para que de fato a gente alcance a liberdade. O texto que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, dos versos 1 a 9. A Bíblia diz: Depois Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas.
Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes e inválidos, cegos, coxos, paralíticos, esperavam pelo mover da água, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curada. Um dos homens que se achava ali estava paralítico havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Você quer ser curado? Jesus perguntou a ele: você quer ser curado? Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Aquele homem sofria de uma enfermidade grave. Ele estava paralítico havia 38 anos. Só quem já passou ou está sofrendo de alguma enfermidade sabe o quanto difícil é isso. A enfermidade pode paralisar a nossa vida, a enfermidade pode nos impedir de trabalhar, a enfermidade pode nos impedir de fazer as tarefas do dia a dia, de organizar a nossa casa. Ela pode te limitar fisicamente, te impedir de fazer coisas simples: andar, correr, levantar os braços, se abaixar, subir, descer, ver, falar, ouvir, sentir. E quando a dor é pior, porque a dor, ela abala o emocional da gente, ela abala o emocional de qualquer pessoa. A dor tira o sono, a dor causa desânimo, a dor causa tristeza, ela reduz a nossa capacidade de concentração, nós não conseguimos trabalhar por causa da dor. Ela faz a gente perder a vontade de sair, de estar com as pessoas, de estar com a família. Por causa da dor, pessoas têm depressão, e por causa da dor, muitos pensam em tirar a própria vida. Essa era a condição daquele homem. A Bíblia não fala que ele nasceu paralítico, mas que ele estava paralítico havia 38 anos. Verso 5, um dos homens que se achavam ali estava paralítico havia 38 anos. Nós não sabemos o motivo pelo qual aquele homem ficou paralítico, qual era a razão, a origem daquela doença. Mas a Bíblia nos dá a entender que aquela doença era fruto do pecado. Nós entendemos isso lendo o verso 14, onde o próprio Senhor Jesus diz: não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você. Eu não estou dizendo que toda enfermidade, que toda doença é fruto de pecado, mas nós precisamos entender que o pecado traz consequências no nosso corpo e na nossa alma. O salmista disse no Salmo 32, verso 3: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Em várias oportunidades a Bíblia nos ensina que o pecado pode sim ser causa de enfermidade. Aquele salmista estava gemendo, definhando o corpo dele, a parte física dele estava definhando por causa de pecado escondido. Enquanto ele não confessou aquele pecado, enquanto ele não verbalizou, se arrependeu, o corpo dele sofreu. Existem várias outras causas para o pecado. Esses dias eu estava lendo um livro de um evangelista argentino chamado Carlos Anacondia. Esse homem foi levantado na Argentina, mais ou menos nos anos 80, para trazer um grande avivamento no país. E ele disse algo que me assustou.
Esse homem, ele ele e a equipe dele montava tendas, deve fazer isso até hoje, aliás, monta tendas, principalmente em bairros pobres, em periferias, e ali ele recebe milhares de pessoas, e ali acontece salvação, ali acontece libertação, ali há muita cura. E depois de quase 20 anos de ministério, ele chegou a uma conclusão que chamou a minha atenção. Quase 80% das pessoas que eram libertas e curadas eram cristãs. Tinham reconhecido o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, estavam congregando no corpo de Cristo, mas precisavam de libertação, mas sofriam, padeciam de enfermidade. Eu sei que há quem diz que crente não pode ser possesso, mas ele diz: contra fatos não há argumentos. Eu vi. Irmãos crentes, que talvez por esquecimento, ou talvez por irresponsabilidade, não abandonaram o pecado, e continuaram sofrendo as consequências como qualquer pessoa, qualquer ser humano sofre. Mas há algo que me chamou ainda mais a atenção. Ele disse que 70% das causas de doença, de enfermidade, estavam na falta de liberação de perdão. Na falta de perdão. 70% das pessoas que estavam doentes, depois que passavam por uma entrevista e decidiam liberar perdão para aquele que ofendeu, para aquele que o maltratou, para aquele que criou marcas negativas na sua vida, no momento em que essas pessoas liberavam perdão, decidiam liberar perdão, as curas aconteciam. E isso diz respeito a nós que estamos dentro do corpo de Cristo. Nós estamos dentro do corpo de Cristo, mas ainda mantemos rancor, ainda mantemos ódio em relação a familiares, pais, irmãos, mães, parentes, terceiros com quem nós nos relacionamos em algum momento da nossa vida. 2 Coríntios 2, 10, 11 diz: se vocês perdoam alguém, Paulo está dizendo, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Olha só, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo estava dizendo, na dúvida entre eu liberar perdão ou não por uma situação em que eu nem sei se eu errei, eu libero perdão, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. O problema de nós deixarmos de liberar perdão, o problema de nós guardarmos rancor, de guardar mágoas, é que nós damos vantagem a Satanás sobre as nossas vidas. E vocês sabem os intentos, vocês conhecem, assim como diz aqui, nós não ignoramos as intenções de Satanás, nós sabemos que ele veio para roubar, matar e destruir. Quando nós retemos o perdão que deve ser liberado, nós damos legalidade para que o inimigo lance setas de enfermidade sobre a nossa vida, para que ele tumultue a nossa vida, para que ele destrua relacionamentos, casamentos. Vocês sabem do que eu estou falando. A todo tempo nós somos chamados a liberar perdão. Eu ouvi esse homem pregar num congresso em Curitiba. Ele nem pregou sobre isso, estou me lembrando disso agora, estou me tocando que foi naquele contexto. Ele nem pregou sobre isso, mas naquele dia eu fui tão impactado pela presença do Espírito Santo, que a única pergunta que eu quis fazer para o Pai naquela hora, que eu fiz para o Pai é: Pai, o que eu preciso fazer para te conhecer ainda mais? O que eu preciso fazer para ter essa intimidade com o Senhor? O que eu preciso fazer para viver isso na minha vida? E o Espírito Santo me respondeu na hora, instantaneamente: libere perdão para os seus pais. O perdão é capaz de interromper
o processo de Deus na nossa vida, a falta de perdão. Principalmente quando se trata dos nossos pais. Porque vocês sabem, nós temos a tendência de reproduzir o sentimento, o relacionamento que tivemos com os nossos pais, com o Senhor, com Deus, com o nosso Pai. Existem várias outras causas para a enfermidade. Tem gente enferma por conta de lugares que frequentou, de coisas que fez no passado, e da qual, embora tenha se entregue ao Senhor, não renunciou verbalmente, não se arrependeu verbalmente, talvez por esquecimento. Eu vou te explicar. Deuteronômios 18, 10, 12 diz: não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o filho ou a sua filha. Nós estamos falando aqui de consagração de filhos. Esse trecho bíblico que nós vamos ler juntos aqui está falando de práticas que o Senhor considera abomináveis, repugnantes, e que por isso trazem consequências sobre a vida de cada um de nós. E um deles é a consagração de filhos. Um dia, talvez, o seu pai, a sua mãe te consagrou diante de um altar a um Deus que não era o verdadeiro Deus, por ignorância. Ela não fez por mal, mas por ignorância da palavra. Renuncie a isso. Declare que essa consagração não tem poder sobre a sua vida. Se você fez isso com um filho seu, também por ignorância e por amor, achando que estava fazendo certo, renuncie a isso. E quando eu falo renunciar, nós temos que verbalizar. A Bíblia fala que para a salvação nós confessamos Jesus com a boca, e há um motivo muito simples para isso. Satanás, graças a Deus, não ouve os nossos pensamentos, ele não conhece os nossos pensamentos, ele só sabe aquilo que nós dizemos e fazemos. Quando nós renunciamos, nós devemos renunciar com a boca e em voz alta, para que Satanás ouça que ele perdeu, que ele não tem mais autoridade sobre aquela área, que aquela porta, que aquela brecha foi fechada, que não há mais legalidade. O inferno estremece quando você renuncia e clama pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Ele é obrigado, ele não tem opção, ele é obrigado a retroceder. O texto continua dizendo: Deus considera abominação quem pratique adivinhação, leitura de mão, cartomancia. Talvez em algum momento da sua vida você foi em algum desses lugares, também não por mal. Você já renunciou a isso? Escrevendo essa mensagem, eu me lembrei, eu perguntei para minha esposa: amor, será que eu renunciei a isso já? Ela disse: provavelmente no encontro de homens, mas na dúvida, assim como Paulo liberou perdão, na dúvida, para que Satanás não tivesse vantagem sobre mim, e eu tivesse autoridade para pregar o que eu estou pregando agora, na dúvida eu renunciei. Um dia me levaram, eu fui junto, eu nem fui atrás daquilo, mas eu fui junto, eu concordei, eu fui omisso. Eu fui numa mulher, eu nem sei explicar direito, mas ela esquentava uma cera, um negócio lá, e depois que ela esquentava aquela cera, ela jogava num potinho, e conforme o formato que aquilo ganhava no potinho, ela predizia, adivinhava o futuro. Isso é abominação. Eu renunciei em voz alta a isso. O Espírito Santo me trouxe à memória. Eu sou convertido desde 2014, não faz tanto tempo assim, mas eu nunca tinha me dado conta disso. Deixa o Espírito Santo sondar o seu coração nessa noite. Você precisa ser 100% livre. Toda vantagem de Satanás tem que ser cancelada, amém? A Bíblia continua: abominação quem se dedique à magia. Não deixa seu filho brincar de mágica, não deixa seu filho, não é nem a magia aqui, mas me veio aqui mágica, não deixa seu filho assistir desenho de mágica, a desenho de fada. Corta, você é responsável. Ou faça presságios, futuro.
ou pratique feitiçaria. Quantas coisas estão enraizadas na nossa cultura, que nós consideramos cultural, mas é feitiçaria. Aquelas fitinhas coloridas, na página oficial do meu Facebook, na primeira página, a foto de perfil, tinha eu lá, numa grade lá, cheio dessas fitinhas amarradas. Eu renunciei a isso. No início da minha conversão, sem que ninguém mandasse, o Espírito Santo me fez jogar fora cada uma dessas coisas. Renuncie a isso, se você não fez. Após o culto, uma pessoa me procurou pela manhã e ela disse: Rodrigo, o Espírito Santo me fez lembrar de algo que eu não tinha nem me dado conta. Em um determinado momento, meu casamento não estava bom, e uma pessoa me falou para acender uma vela com mel. Quantas pessoas não fizeram isso? Quantas pessoas não acenderam velas? Pensando em estar fazendo bem, pensando em estar salvando o casamento. Hoje essa pessoa passa por uma prova gigante no casamento. Nós precisamos renunciar a essas coisas. Ou faça encantamentos. E a Bíblia continue: o Senhor tem repugnância por quem pratica, por quem não, pela prática da mediunidade, com quem consulta os espíritos. Espiritismo. Você recebeu passe já? Você foi voluntariamente ao centro espírita receber passe? Você já renunciou a isso com a sua boca? Faça isso nessa noite, você vai ter oportunidade. O Senhor tem repugnância pela consulta contra o ato de consultar mortos. Meus irmãos, entendam, não sou eu quem está dizendo isso, a Bíblia diz isso, Deus está dizendo isso, Ele está falando que isso é repugnância, que isso é repugnante, que isso é abominação para Ele. Nós precisamos fechar essas portas, fechar essas legalidades, já tendo confessado ou não o Senhor Jesus. Eu tenho um tio, o tio mais contente da família, o tio mais alegre da família, o tio, sabe aquele tio que toda criança, que todos os sobrinhos gostam? Eu tenho um tio como esse. No Natal era ele que se vestia, era sempre ele. Mas por grande parte, na maior parte da vida dele, o meu tio frequentou o terreiro de Umbanda. E lá, obviamente, ele fez pactos com Satanás. Chegou um dia em que ele não aguentou mais aquela prática. E ele se viu forçado a sair. Porque você sabe o que essas coisas causam na vida das pessoas. Você sabe que não há paz, você sabe que não há proveito, você sabe que não há verdadeira prosperidade, você sabe de tudo isso. E no dia que o meu tio saiu, abandonou aquela prática, não porque ele se converteu, mas porque ele não aguentava mais, uma depressão profunda veio sobre a vida dele. E ele está nessa condição até hoje. Esse meu tio, que era o mais alegre, que era o mais brincalhão, passou por internação em hospital psiquiátrico. Meu tio entrou no caminho da loucura. E aonde está a raiz dessa depressão? Aonde? Tem gente deprimida por falta de perdão. Tem gente deprimida porque abriu legalidade na sua vida e não fechou. Eu não estou dizendo que toda depressão é fruto disso, mas tem gente que está nessa condição. Tem gente que está enferma porque simplesmente acreditou numa mentira do inimigo. Em algum momento da sua vida, um médico ou quem quer que seja lançou um decreto e você aceitou. A palavra diz que a Bíblia diz que a palavra é para vida ou morte. Sabe quando você diz que a avó morreu de câncer, a mãe morreu de câncer e por isso eu vou ter câncer? Você está emitindo um decreto sobre a sua vida. Muito provavelmente você vai ter câncer. Se você já fez isso, renuncie isso nessa noite, porque o sangue do Senhor Jesus
muda esse decreto, apaga esse decreto. A minha esposa, quando tinha 15 anos de idade, ela foi a um médico e ela nunca teve o ciclo menstrual regular. E o médico emitiu um decreto sobre a vida dela. Ele disse: você terá muita dificuldade de ter filhos. Muita dificuldade. Ela aceitou aquele decreto, não conhecia a palavra, por ignorância. Deixa eu dizer uma coisa, nós podemos aceitar decretos mesmo conhecendo a palavra. Nós temos que vigiar. Eu disse aqui, eu estava numa endoscopia e o médico disse para mim que eu tinha uma gastrite hemorrágica, que eu nunca mais poderia jejuar na minha vida. A primeira bobeada que ele deu, eu falei: amor, ora comigo agora, está cancelado esse decreto. Mas a minha esposa não fez isso. Nós nos casamos, ela, acredito eu, não lembro ao certo, mas uns 34 anos de idade. E no primeiro ano ela não engravidou. Sinceramente, a gente nem estava buscando uma gravidez. Mas aquela palavra tinha entrado no coração dela. E como ela não engravidou, ela achou que ela tinha que procurar um médico para engravidar. Vocês conhecem a história. Vocês sabem o quanto nós sofremos com tratamento de fertilização. Quando você entra nisso, ou você sai com um filho no colo, ou você sai clamando pela misericórdia de Deus. Acontece que a minha esposa nunca foi infértil. Nunca foi. Nós somos casados há 5 anos e ela engravidou 3 vezes de maneira natural. Ano sim, ano não, ela engravidou. Aonde está a infertilidade? Aonde estava a infertilidade? A primeira gravidez, por razões biológicas, pela soberania de Deus, não prosperou. Ela teve uma gravidez ectópica. A segunda prosperou. É o Felipe que nós temos aqui. E agora, no fim desse ano, nós descobrimos que ela está grávida novamente. De maneira natural, sem tratamento. Glória a Deus. Ore por nós, porque nós estamos no primeiro trimestre e a gente sabe que é o período mais especial. Vai dar tudo certo, já está dando tudo certo, mas ore por nós. Minha esposa nunca foi infértil. Quem disse que você tem fibromialgia? Quem disse que você tem depressão? Eu não estou dizendo que você deve abandonar o tratamento, mas onde está a raiz disso? Aonde está a raiz disso? Voltando para o texto, aquele homem, ele estava com a vida paralisada. Ele não tinha mais condições de fazer coisas simples, coisas que ele fazia com naturalidade. A única coisa que restou para aquele homem foi passar os dias diante do tanque da misericórdia. O verso 2 diz: dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda. Betesda vem do hebraico Bet e Chesed, que significa casa da misericórdia. E a Bíblia diz que multidões de doentes e inválidos frequentavam diariamente o tanque de Betesda. Só que, embora o nome tanque da misericórdia, a gente sabe que com certeza aquele não era um lugar bom para se estar. Na verdade, tudo indica que aquele tanque da misericórdia era um lugar onde a compaixão cedia lugar à hostilidade e à competição. Não porque as pessoas que estavam ali eram ruins, não, elas estavam enfermas, elas buscavam cura, mas por causa da disputa natural e até compreensível pela tão necessária, pela tão aguardada cura, que, diga-se de passagem, não acontecia todo dia, era só de vez em quando e com uma pessoa. O verso 4 diz que um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E só a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curado. Só de vez em quando alguém era curado. E o critério não era a gravidade da doença e nem o tamanho da fé da pessoa. O mais rápido era curado. Aquele que mergulhasse primeiro nas águas. Aquele paralítico não tinha chance de mergulhar primeiro nas águas. A chance dele era nula. Vocês conseguem imaginar o clima de disputa naquele lugar? Trazendo para o contexto de hoje, eu estou vendo gente vender lugar na borda daquele tanque.
Você tem buscado um tratamento e não consegue? Existem cidades em que, se você não madrugar e não for o primeiro a estar diante do postinho, você não passa por um especialista e o tratamento te é negado. Você tem buscado um tratamento e não consegue? A Bíblia não fala há quanto tempo aquele homem estava no tanque da misericórdia. Na verdade, há quanto tempo ele frequentava aquele lugar. Mas ela nos dá a entender que ele não tinha chego ontem, nem mesmo naquele dia. Porque as curas, elas não aconteciam todo dia, e o próprio paralítico explicou que sempre que ele tentava entrar no tanque, outro mergulhava na frente dele e ele perdia a oportunidade de cura. O verso 5 diz: quando tento chegar lá, o paralítico está dizendo, sempre entra um outro antes de mim. Na verdade, há muito tempo aquele homem esperava pela cura e o seu dia não chegava. Você vem sofrendo há muito tempo? Parece que a sua cura, o dia da sua cura nunca vai chegar. Você tem perdido a esperança. Eu não estou aqui para enaltecer a enfermidade. Eu estou aqui para te dar uma notícia que vai mudar a sua condição. Eu estou aqui para te lembrar de algo que é capaz de mudar a sua condição hoje. Hoje. O verso 5 diz que quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: você quer ser curado? Jesus perguntou a ele: você quer ser curado? O Espírito Santo está te perguntando nessa noite: você quer ser curado? Você quer ser livre? Você quer ter o seu casamento restaurado? Você quer ver a sua vida restaurada? Você quer a sua vida de volta? Você quer que a tristeza vá embora? Você quer que o desânimo vá embora? O Senhor Jesus está te perguntando: você quer ser curado? Pois num dia comum como hoje, pode ser que tenha acontecido num domingo também, aquele homem recebeu uma visita mais do que especial, e mudou a vida dele para sempre, e até hoje está impactando a vida de cada um de nós. Aquele homem foi visitado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para romper todos os padrões, aquele que veio para nos dar vida, aquele que veio para nos salvar. Agora, com Jesus Cristo, você não precisa de água milagrosa para ser curado. Você não precisa esperar anjos aparecerem. Você não precisa ser o primeiro e nem o mais rápido. Lucas 7:22 diz: com Jesus os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Hebreus 13:8 diz que aquele mesmo Jesus que visitou o paralítico está aqui hoje. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. A Bíblia diz que assim como Jesus, com o teu poder, mudou o destino daquele homem, Ele pode fazer isso com cada um de nós. Meus irmãos, em certa ocasião da história do povo de Israel, o povo de Israel pecou contra Deus, e como consequência disso, serpentes começaram a aparecer no meio do acampamento. E quando algum israelita era picado por uma dessas cobras, essa picada, o veneno delas levava à morte. Muitas pessoas morreram ali e o povo clamou a Moisés. Moisés, por sua vez, clamou a Deus. E Deus, na sua misericórdia, deu uma direção a Moisés: Moisés, levante um poste, e em cima deste poste, no alto desse poste, coloque a imagem de uma serpente de bronze. Todos aqueles que forem picados por essas serpentes, se olharem para a serpente de bronze, serão curados. Isso está registrado em Números 21, 7-9. Mas isso não é para o nosso tempo, isso não é para os dias de hoje.
Isso era para aquele tempo, para aquela nação, e na verdade se tratava de uma alegoria daquilo que Jesus Cristo faria por cada um de nós. Hoje, para nós sermos curados, para você ser curado, para você ser liberto dessa enfermidade que está te matando física e emocionalmente, você não precisa olhar para nenhuma imagem. Você não precisa olhar para um alto de um poste. Aliás, Deus não se agrada disso, Deus não divide glória, Deus rejeita a idolatria. Você não precisa olhar para nada, olhe apenas para o Calvário, para a cruz do Calvário. Da mesma forma como aquele poste foi erguido em favor do povo de Israel, o Senhor Jesus Cristo foi erguido numa cruz em favor de cada um de nós. E pela cruz do Senhor Jesus Cristo, pela morte e ressurreição, nós temos cura, nós temos libertação. O mistério daquela passagem foi revelado no Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 e 15. E como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Diga amém, por favor. O único que é capaz de nos curar de toda enfermidade, de nos livrar de todo o mal, já foi levantado. Agora, para você ser curado e ter a vida eterna, basta olhar para aquele que foi levantado numa cruz, para aquele que foi levantado no madeiro, em favor de cada um de nós, em favor de você, da sua vida, em favor da minha vida. Basta olhar para aquele que tem poder, não só para perdoar os nossos pecados, mas também sobre toda enfermidade. Basta olhar para Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Alguma vez você olhou para um poste ou para uma imagem? Renuncie isso essa noite e declare que os seus olhos estão só para o Senhor Jesus, só para o Senhor Jesus. Então Jesus disse àquele homem, versos 8 e 9, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Aquele homem foi curado porque com Jesus você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o mais rápido, você não é curado, você não é livre, você não é salvo por mérito, mas pela graça. Vocês sabem disso, Efésios 2, 8, 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Para você alcançar o milagre que você tanto precisa, você só precisa olhar para Jesus Cristo e reconhecê-lo como teu Senhor e Salvador. Eu estou encerrando, mas antes eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Se no tanque de Betesda tinha uma multidão de doentes, é o que a Bíblia diz, se lá havia uma multidão de doentes, por que Jesus curou só aquele homem? Por que Jesus curou só uma pessoa, um dos enfermos? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar mais de uma passagem que Jesus Cristo estava diante de uma multidão, e a palavra fala que Ele curou a todos, todos. Por que não no tanque de Betesda? Mateus 12,15 diz, sabendo disso, em outras circunstâncias, sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram, e Ele curou todos os doentes que haviam entre eles, todos. Em outra oportunidade, registrada em Lucas 6, 17 e 19, a Bíblia diz que Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, 4 cidades no mínimo, muita gente, uma multidão que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos,
olhem isso, os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram libertos? Não, curados. Espíritos malignos que causam enfermidade. E todos procuravam tocar Jesus, porque dele saía poder que curava todos. Todos. Por que então Jesus não curou todos aqueles doentes? Meus irmãos, nós não podemos negar a soberania de Deus. Esse é o primeiro ponto. Deus faz como Ele quer, quando Ele quer. Mas se nós prestarmos atenção nesse texto, nesses dois textos que nós acabamos de ler, nós vamos entender que naquele tanque, no tanque de Betesda, assim como nos dias de hoje, havia muita gente que estava ali só buscando a cura, e não aquele que podia curar. Eles nem perceberam a presença do Senhor Jesus Cristo. A ânsia pela cura era tão grande, que eles nem perceberam que aquele que podia curar a todos estava ali. Aquele povo que estava no tanque de Betesda, ele não estava atrás do Senhor Jesus. Eles estavam atrás de água milagrosa. Quantas cachoeiras, quantas bicas, quantas grutas existem por aí, em que se diz existir águas milagrosas. O próprio tanque de Betesda, segundo alguns arqueólogos, se tornou um lugar pagão, em que as pessoas iam para buscar cura, porque as águas eram consideradas milagrosas. Aquele povo estava atrás de anjos, de espíritos, como no espiritismo, em que se faz cirurgia para cura. O mesmo demônio que põe a doença tira, só que depois ele faz diferente. Ele tira a doença, mas destrói o teu casamento. Eles estavam atrás de anjos. Talvez, se tivesse alguém ali pregando cura, eles estavam atrás do pregador famoso. Eles não estavam atrás de Jesus Cristo. E esse é o grande erro das pessoas, e também, talvez, o grande motivo de muitos estarem enfermos por aí e não terem alcançado a cura. Esses dias atrás, eu testemunhei para vocês num desses momentos de oração por cura, em que antes de começar o culto eu estava ali fora, e um irmão da igreja, ele estava com dor no ombro, e eu perguntei a ele o que tinha acontecido e se eu podia orar para ele. E o que aquele irmão verbalizava era só dizer que ele teria que ir no médico, que ele teria que fazer fisioterapia. Em nenhum momento ele disse que dependia de Deus, que Deus podia curar, que Jesus podia colocar a mão e ele ser curado. Mesmo assim eu orei por ele e ele não foi curado. Ele estava dentro da igreja, na porta da igreja. Saindo da igreja, eu fui buscar um bolo numa casa aqui perto, e ali havia uma senhora. E enquanto eu pegava aquele bolo, pegava o troco, o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento. Ele me disse ombro. E eu perguntei para aquela mulher se ela tinha algum problema no ombro, e ela ficou assustada. Ela falou: como você sabe? Quem te falou? Eu falei assim: eu creio que Deus está falando com a gente. O que me chamou a atenção naquele momento foi a conversa daquela mulher. Ela disse que naquela manhã ela havia se levantado e clamou a Deus, porque ela precisava da cura, porque ela não tinha condições de fazer tratamento, mas que Deus podia curá-la. No momento em que ela clamou a Deus, em que ela olhou para a cruz, em que ela olhou para Jesus Cristo, Deus levantou um servo dele, que poderia ser, que foi eu, mas poderia ser você, só para curá-la. Deus me fez comprar um bolo só para curá-la. Vocês estão entendendo a diferença? Nós oramos juntos, ela foi imediatamente curada. E a conversa não parou por ali, porque não adianta ser curado e não ser salvo. Eu perguntei a ela se ela já tinha reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador, e ela disse que sim. E a gente foi embora ali pulando de alegria, ela na casa dela e eu no meu carro, por ter testemunhado aquele momento. Vocês estão entendendo o segredo
Não é difícil você conseguir isso que você tanto consegue, tanto busca. O segredo está nele, sempre esteve nele. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo